Você se sente cansada, letárgica, uma vontade assim incontrolável por doce? Tem alergia, coceira, calcanhares rachados, cabelo caindo, vive com a imunidade baixa? Faz uso de antibiótico, anti-inflamatório, corticoide, tem dermatite, candidíase de repetição, estufamento depois que come, bolinhas nos braços? Você pode ter um quadro de síndrome fúngica. Fica comigo até o final do vídeo para você aprender a se cuidar, afinal de contas, conhecimento liberta. Se você tem uma soma de queixas e elas não melhoram, já foi a diversos especialistas e tudo que eles fazem é te dar cada vez mais medicação e os sintomas não somem, você pode estar em um quadro de síndrome fúngica sim. A síndrome fúngica, ela é uma condição muito séria e não pode ser ignorada. Todos nós possuímos um conjunto de fungos e bactérias boas em nosso organismo. É esse equilíbrio que leva a gente a ter uma vida saudável. Quando algo acontece e quebra esse equilíbrio, vai acontecer uma proliferação das bactérias ruins e dos fungos. E aí começa todo o problema. E aí tem uma coisa que você precisa colocar na sua cabeça desde já. Não dá para querer cuidar de uma parte sem cuidar do todo. É muito comum você ver as pessoas usando suplemento, fazendo uma série de estratégias para emagrecer, mas elas não cuidam do principal. Imagina assim, você tem um copo cheio de sujeira, e aí você quer limpar o copo, você vai colocar mais água nesse copo? A sujeira não vai sair. Para você limpar esse copo, você precisa esvaziar, limpar e aí sim voltar a encher. Entendeu por que eu chamo o método de atendimento de reset? Você precisa recomeçar. Se a nossa microbiota não funciona em equilíbrio, se você não equilibrar as suas bactérias, não silenciar essa proliferação fúngica, eu sinto te dizer, mas tudo que você fizer vai ser em vão. O que é muito comum de acontecer. Você tem um sinal, um sintoma, procura um especialista e toma um remédio, só que você não muda a alimentação, não leva em consideração os fatores externos, manejo do estresse, do sono e, claro, hábitos alimentares. Sabe o que acontece? A síndrome fúngica volta e de forma recorrente e persistente. Sabe a candidíase de repetição? Essa que você vive tomando remédio para combater e ela vai, ela volta, e aí você vai ficar até quando se enganando? Você precisa entender que os medicamentos, na maioria das vezes, eles são extremamente fortes e eles podem causar inclusive hepatotoxicidade, que são os danos ao fígado. E o fígado, gente, ele é um dos órgãos do nosso corpo que a gente precisa cuidar com muito carinho. Ter um fígado saudável para que o nosso corpo funcione bem é muito importante. Mas você prefere me dizer que você prefere continuar tomando remédio, ir amenizando os sintomas do que tratar a causa, né? E tudo isso porque você não quer parar de beber, de comer doce, e aí você prefere tomar um remédio que vai tratar o teu sintoma até quando? Sabe como você vai resolver isso? Dando um reset no seu sistema, né? Isso você já sabe. Mas quando eu comecei a observar as minhas pacientes, eu cheguei à conclusão que eu precisava me dedicar a um novo formato de atendimento, né? Que se preocupasse em resetar essa condição. Então, gente, não adianta eu te trazer inúmeras estratégias alimentares, suplementos. Antes de tudo, você vai precisar limpar a casa. E no caso da síndrome fúngica, olha só as coisas que você vai precisar fazer. Anota aí. 1. Eliminar os alimentos que proliferam os fungos. É preciso avaliar com bastante cautela. Às vezes, um bom alimento, às vezes ele é até um alimento saudável, mas ele pode não ser tão bom para você por conta da frequência. E aí entra a individualidade. Então essa investigação vai analisar tudo que você come e entender o que pode estar contribuindo para aumentar a proliferação de fungos. 2. Tratar do seu intestino é fundamental para o sucesso desse processo. Recuperar a sua capacidade de digerir e absorver os nutrientes. 3. Inclua todos os alimentos que vão melhorar a sua imunidade e te deixar mais nutrida, ajudando esse equilíbrio. Eu gosto muito, sabe de quê? 2 dicas aqui: goiaba e caju. Aproveita que o verão tá chegando, época de goiaba, época de caju, come à vontade. E agora, eu vou ter que te contar uma coisa que você não vai querer ouvir, eu tenho certeza, mas eu preciso te falar, sabe, mãe? Fala depois, não vai dizer que eu não avisei. A vontade de comer doce o dia inteiro e refinados ao mesmo tempo, né, mesmo que em pequenas quantidades, elas costumam ser o resultado de um desequilíbrio da nossa saúde intestinal, com o predomínio de mais bactérias e fungos. Sabe quando você come, mas sempre assim, come, e a vontade de comer não passa? Você pode estar alimentando os seus fungos ao invés
invés de nutrir o seu corpo. E você ainda pode estar comendo alimentos contaminados por toxinas e fungos, o que é muito comum de acontecer, né? A gente tem aí as oleaginosas, os amendoins, tem muitos alimentos que carregam fungos e que a gente não percebe. Por isso que é importante ter uma imunidade boa para combater quando esse tipo de fungo entra no nosso organismo e manter ali a nossa microbiota equilibrada. Presta atenção no que você anda comendo, observa os seus sinais e sintomas e lembra, não tem como melhorar nada se você não olhar para isso com carinho. E se você tem essa dificuldade de se resetar, né, de resetar a sua condição física sozinha, me chama, clica aqui no link que fica no nosso descritivo que eu vou ter um imenso prazer de cuidar de você. Então, gente, pensa, síndrome fúngica é coisa séria. Uma série de sintomas estão atrelados a essa proliferação de fungos no nosso organismo. E você só vai conseguir cuidar disso cuidando da sua microbiota, da sua saúde intestinal e melhorando seus hábitos e melhorando seus hábitos alimentares. Vamos de uma vez por todas resetar a nossa vida e ser muito mais feliz. Manda esse vídeo para uma amiga que vive tendo problema de saúde recorrente e não sabe mais como resolver. E não se esquece de se inscrever no canal. Beijo, eu vejo você na próxima semana.